Olá, pessoal. Estamos de volta com Roda de Conversa, uma rede de apoio à comunidade escolar. Hoje vamos falar sobre 2026. Já estamos no meio do ano. Vamos falar sobre o sucesso da creche escola Sagrada Família, que completou 20 anos. Estamos aqui com Alexandra Ramos e Ana Cecília Arruda, para falarmos um pouco sobre os projetos de sucesso ainda de 2025 e a grande novidade para 2026, onde nós fomos cobrados pelos alunos da escola e por alguns responsáveis e que hoje vamos poder divulgar oficialmente. Bem, já falamos do sucesso de vocês, dos 20 anos, falamos sobre o grande impacto desse projeto da roda de conversa, focada exatamente em ser uma rede de apoio às famílias e aos professores. Esse projeto, em particular, aberto a toda a comunidade educacional. Quero que vocês falem um pouco de dois projetos que nós ainda temos conduzindo em 2025. Um já aconteceu e outro vai acontecer. E depois vamos entrar na expectativa de 2026, né? 20 anos, mais 20 anos, mais 60, como é que nós vamos ficar? O que que vocês falam aí desses projetos, o nosso famoso e já conhecido pelos nossos alunos, RUDA? Boa tarde, é uma alegria e um prazer estar aqui novamente. O Rudá surgiu, né, porque o Arthur nos trouxe, essa visão em relação à nossa cidade e a necessidade de termos um mascote. E nós estamos em Campos dos Goytacazes, né, e por que não ter um mascote indígena, que pudesse resgatar exatamente os valores que são tão necessários para que a criança aprenda, para que a família também pregue. Então essa foi a ideia quando surgiu o Rudá. Ele hoje já é uma realidade, né, ele foi lançado nos nossos 20 anos, em abril, para os nossos alunos, onde foi feita inclusive uma campanha interna para a escolha do nome dele, que tem tudo a ver também com o DNA da escola. E o Rudá está, né, fazendo várias atividades junto com as crianças. E, Arthur, por que que você nos trouxe, né, essa ideia? Esclarece um pouquinho para o público como é que foi isso. Gente, isso aqui é a primeira vez que eu vejo na minha vida. A pessoa que está entrevistando vira o entrevistador, né? Tá invertendo os papéis aqui. Igual a Vira sociedade. uma covardia aqui. Mas, enfim, o Rudá é exatamente resgatar a cultura de uma cidade que foi referência no passado, né? Campos continua sendo uma cidade muito grande, importante para o desenvolvimento do estado, mas a gente vê muito pouco resgate do passado. E surge, então, a criação do personagem Rudá, baseado no povo Goitacá, mas naquela característica como todo mascote. É um personagem infantil que vai se relacionar com crianças inicialmente de 1 ano a 10 anos de idade, e ele resgata exatamente o que a Ana estava falando, os valores que toda família busca e que os indígenas, junto aos seus ancestrais, faziam também, né, os valores de sustentabilidade, né, valorizar tudo que é da natureza, saúde, respeito aos mais idosos, respeito à família, liberdade, curiosidade. Isso tudo os indígenas trazem desde sempre, né. E não é nada diferente do que nós, educadores, e nós, pais de família, buscamos também nos nossos filhos. E cada vez mais estamos vendo esses valores se perdendo com o modelo de educação que estão sendo aplicados por aí, né? Então, o surgimento do Rudá nasce desse momento dos 20 anos da escola, mostrando o quanto é importante valorizarmos o passado. Se a escola faz 20 anos, ela começou
dentro de um alicerce muito bem definido. Uma proposta entre 2 pessoas que sabiam exatamente o que queriam e que superaram muitas dificuldades para chegar aonde estão, quer dizer, chegaram ao seu objetivo com sucesso. E se nós avaliarmos, a família é isso. Quando a gente começa a construir uma família, a gente tem um objetivo e vamos passar por muitas dificuldades. O problema é que muitas dessas dificuldades acabam enfraquecendo a relação familiar, porque perdemos alguns valores, perdemos alguma essência. E é isso que a gente está trazendo na edição da vida do Rudá. Ele como revista em quadrinho, ele como em desenho animado, em algumas chamadas comerciais, vai estar presente fisicamente em alguns eventos. Então é isso, Ana. O Rudá nada mais é do que o reflexo da essência que vocês iniciaram há 20 anos atrás. É isso aí, resgatando o passado que vai viver eternamente para o futuro. Só para complementar, eu achei muito pertinente a sua fala, né, e da Ana também, porque o Rudá vem aí para mostrar a importância dessa geração conhecer as nossas raízes. Dia 19 de abril se comemora o Dia do Povo Indígena. E eu vi nas redes sociais da nossa prefeitura que uma campanha que eu achei tão legal, a jornalista abordava jovens, adolescentes, né, jovens até de 18 anos, 20 anos, e perguntavam sobre o Goitacá, sobre o povo os índios Goitacá. Mostravam imagens do índio Goitacá e eles não reconheciam. Eu não vi um que soubesse quem eram os goitacazes. Então, é urgente, faz-se necessário que essa geração conheça quem é o povo goitacá, quais são as origens, e desmistifique alguns conceitos enraizados de forma negativa, porque era um povo, né, um povo guerreiro, um povo que defendia sua família, um povo que ia atrás do que queria, um povo que se protegia a todos, que valorizava, que buscava o seu sustento, que é o que a gente, né, preconiza. A família tem que correr atrás do que deseja, as crianças têm que ter aquela garra de conquista. Né, e eu achei muito quando você veio com a ideia do Rudá, na verdade você veio com a ideia do mascote, né, que até Exato. então não tinha nome. Isso, exato. E aí só que escola é assim, gente, escola, um projeto vai puxando o outro, né, é só a gente puxa o fio do novelo e a coisa vai. Surgiu a ideia de chamar as crianças para esse projeto, e aí que as crianças escolhessem o nome do indígena e que fosse um nome indígena. E as crianças, elas escolheram um nome que tem uma sonoridade bacana para a criança, que é Rudá. E o que significa Rudá? Espírito do amor. Isso aí. É Muito espírito bem. do amor. Então, as crianças, claro, já se identificaram com o personagem Rudá, eles gostaram. O Rudá é uma criança linda e que, ao longo deste ano e dos próximos anos, vai fazer descobertas lindíssimas e encantadoras com as crianças e vice-versa. As crianças também vão fazer as suas descobertas. Então, a gente está apostando muito nesse mascote. A gente vive de narrativas, né? Histórias são muito, nos engrandecem muito. Então, acho que as crianças e o Rudá, eles vão construir histórias lindíssimas. Perfeito, exatamente isso. A gente vive de história, vive de situações lúdicas. Sim. Precisamos entender que essa é a forma mais fácil que a criança aprende até uma certa idade, e depois, envolvendo outros tipos de atividades, ela vai desenvolvendo e vai trazendo essa característica e essa referência. Então, eu acho que nós acertamos Eu acho que a bem, gente acertou. acho que vai tocar o coração de muita gente. E não é qualquer mascote, né? Não é Exatamente. um boneco qualquer. Exato. Cria-se um mascote, e aí? E da onde vem? Porque é um mascote que tem história, tem raiz, tem simbolismo, tem cultura por trás.
E feito esse tem um propósito, esse é o papel da isso escola. aí. Não é fazer uma coisa aleatória, Uhum. é Poderíamos fazer ter feito tudo com várias coisas como propósito. nós conversamos, né? É, Um monstrinho, monstrinho, um ET, bonequinho, qualquer coisa, um bichinho. é, E depois de conversar, pô, não tem nada que não, resgate a não cultura. tem. E aí surgiu. E você não acha para comprar nenhum boneco indígena, né? Não, não tem também. Tem também, Não tem. né? Não E tem. não conheci ninguém até agora que tenha visto ou não tenha se apaixonado por ele. Tenho certeza que você vai gostar É também. lindo. Você pode acessar o nosso site da Creche Escola Sagrada Família e você vai ter oportunidade de baixar lá via um QR Code a nossa revista em quadrinho, mostrando como que o Budá chegou na escola. Ou matricular o filho na escola para que ele conviva com o Ou Budá. possa trazer seu filho para conviver com o Budá na nossa escola. Né? Foi dado o nosso merchandising aqui, não estava programando, mas traga seu filho que ele vai gostar. E dando continuidade ao que a gente falou, nós temos outro projeto que está em andamento, que muito nos surpreendeu quando um diretor de um órgão estadual da área de meio ambiente, não vou entrar em detalhes, nos provocou perguntando se nós queríamos levar o nosso projeto para a COP30. Eis que o coração de todos que estavam na reunião disparou, houve um silêncio momentâneo, enfim. Uma reflexão profunda. Então, vamos falar sobre o projeto que, inclusive, esses dias eu proferi uma palestra no Rotary Clube de Campos, apresentando o projeto e oficializando a entrada do Rotary ao projeto ambiental, um projeto de educação ambiental. Quero agradecer desde já os integrantes, os companheiros, e vamos falar um pouquinho disso, porque a gente tem visto muito pouco projeto de educação ambiental que tenha efetivamente ações na ponta, ações de impacto, né? Falando de impacto, para facilitar aqui o nosso desdobramento e vocês entenderem, o projeto é chamado Sagrada Árvore da Família, onde nós nos propomos fazer um trabalho em cima do CO2, carbono, gás carbônico, soltado pelos carros dos pais que levam as crianças para a escola. Então, todos gastam uma quantidade de quilometragem, em média, fizemos um cálculo de 20 quilômetros, e segundo a SOS Mata Atlântica, para que você faça esse resgate de CO2, você gastaria, durante um ano, com 20 quilômetros por dia, umas 7 árvores precisariam ser plantadas. E aí começou, então, o nosso desafio. Oferecer que cada pai de nossos alunos, cada família, plantem 7 árvores. Nós estamos chegando com esse número aí a quase 1.400 árvores, provavelmente, 1.600 árvores, e a nossa meta é chegarmos a 2.000 árvores plantadas em Campos do Goytacazes. Então, motivo pelo qual estamos convidando as associações que têm interesse em apoiar, como o Rotary, e algumas empresas que têm um compromisso da questão ambiental, de fazerem parte do projeto. Mas isso vai muito mais além. Eu quero que a Alessandra e a Cecília falem do compromisso da sustentabilidade ambiental que a Sagrada Família tem, que provavelmente você não sabe, que seja a única, ou com certeza a primeira, escola a ter trabalhado os conceitos de sustentabilidade. Queria que você explicasse isso para a gente. Eu acho que fomos a primeira mesmo. Em 2014, 2015, Acho que foi um pouquinho antes. nós começamos a buscar um projeto que tivesse pelo menos energia solar. E conseguimos, depois de muito buscar, na época era algo assim muito novo, quase ninguém tinha. E conseguimos, junto ao Sebrae, fazer um projeto com energia solar. Porém, para nossa surpresa e privilégio, quem veio para fazer o projeto e olhou a escola, ele falou assim: a gente pode fazer não só o solar, a gente pode revisitar todos os aparelhos de ar-condicionado e trocar por
aparelhos que gastem menos, a gente pode fazer coleta de água de chuva, a gente pode adotar medidas de redutor de pressão de água nas torneiras para que se gaste menos água. A gente pode plantar árvores, ver quanto que os pais jogam, né, de CO2 no meio ambiente e a gente plantar essas árvores para isso ser captado. Enfim, foi feito todo um projeto em relação a isso. Inclusive, na época, a gente tinha cozinheiras na escola. A gente também colocou uma composteira. Ele conseguiu uma composteira que era importada e todo o resto de alimento ia para ali. Então, cascas, né? Cascas de legumes. E a gente produzia, depois de um período, mais ou menos de 35 dias, a máquina nos entregava adubo que a gente distribuía tanto para a vizinhança quanto para os pais. E esse projeto, na época, ele não ficou tão visível, né, em termos de divulgação, mas foi todo executado. E quando Arthur chegou à escola, eu falei: "Poxa, Arthur, a gente já fez isso, 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 isso". Ele: "Espera aí, gente, a gente pode retomar o CO2, porque a usina de energia solar está lá. A gente pode retomar o CO2". E aí começamos, né, a desenhar novamente esse projeto, começando pegando o endereço de todos os pais, né, olhando nos nossos arquivos, verificando a quilometragem em média que cada um gasta para poder levar seu filho à escola. E hoje ele está transformando isso em algo muito maior, que está envolvendo outras entidades, outros órgãos, para que tome realmente uma proporção que isso possa ser replicado em qualquer lugar, né, no Brasil ou no mundo. Quer completar? E isso vai fazer com que aumente o engajamento de toda a comunidade na questão de sustentabilidade do nosso meio ambiente, né. Então, as crianças em qualquer área da vida, quando você põe a mão na massa, quando você participa, o valor é outro. E a gente precisa de ações para aumentar o engajamento. Então, é o engajamento da família como um todo, engajamento dos nossos profissionais, engajamento das crianças. É tão lindo de ver que, às vezes, uma mãe fala assim: "Fulaninho agora briga comigo porque eu deixo a torneira aberta". Ou seja, a criança está educando em casa, né, porque eu me incluo nessa, a gente vem de uma geração do desperdício. A nossa geração desperdiçava a torneira aberta, né, então a gente Mentira. também está tendo que se educar nesse sentido. E essa geração nova, essas crianças, na escola, elas estão aprendendo e levando esse conhecimento para casa. Então todo esse projeto vem ao encontro do que a gente quer fazer dentro da escola, mas trazendo à prática. Então a criança vai entendendo o seu papel responsável na sociedade, porque não adianta eu ensinar para a criança, a matemática, ensinar a fazer continha, se ela não sabe fazer a economia da água, se ela não sabe a importância de se economizar água, né. Então a escola não é só para ensinar as matérias básicas, mas é também para ensinar o respeito à natureza, o respeito à vida. E é o futuro deles também que está em jogo. Então eu acho que todas essas ações vão aumentar muito o engajamento das crianças para essa conscientização que o planeta tanto está pedindo. Então, exatamente isso, Alessandra. Nós queremos um maior compromisso com o futuro, né? Sim. É por isso que eu não falei no início, são muitas falas e poucas ações. Ah, Muito nos surpreendeu um aceite imediato dos órgãos do Estado em apoiarem o projeto. Estamos aguardando ainda as definições da prefeitura, porque plantar 2.000 árvores não é um lugar simples de conseguir, e segundo a legislação, a prefeitura precisa definir e autorizar esse plantio. Estamos falando de árvores nativas da Mata Atlântica, dependendo da região, podemos incluir algumas frutíferas também, mas tudo depende do local que vai ser autorizado, né. E como a Ana Cecília bem colocou, nesse projeto nós não estamos inventando a roda.
Nós resgatamos o início de um projeto lá de 2016 e agora nós estamos falando de um projeto mais amplo em função do mundo inteiro que está focado no problema do clima do país. Então, para vocês terem uma ideia, as árvores que nós vamos plantar agora, elas vão dar solução daqui a alguns anos, ainda crescendo, e depois, por 20 anos, recolhendo ainda o gás carbônico. Então a gente acha assim, eu plantei uma árvore aqui, estou dando a solução agora. Não é assim que funciona. O projeto, ele, na realidade, na visão ambientalista, ele leva mais ou menos 20, 30 anos para poder chegar no que se espera de resultado positivo. Mas se não começar a fazer alguma mudança, nada acontece. E uma das propostas desse projeto é que a cada ano, pelo menos nos próximos 3 anos, nós possamos reproduzir esse projeto. Então, nós conseguiríamos fazer, se a prefeitura definir uma área de fácil acesso, uma área adequada, em 3 anos nós teríamos aí um bosque muito grande na cidade, com 6.000 árvores, provavelmente, ou até mais, onde as famílias poderiam usufruir numa área verde na cidade, né, uma área de lazer apropriada, com segurança, enfim. Então, o resgate de um planeta saudável é um compromisso de todos nós, né? Óbvio, nós não vamos estar aqui em pouco tempo, mas as crianças que estão chegando ano a ano encontram um planeta cada vez mais difícil deles encontrarem um lugar ideal para viver. Então, esse projeto realmente está sendo de grande impacto, né? Como eu falei no início, nós fomos surpreendidos com a possibilidade de levarmos esse projeto para a COP30, como a Ana falou muito bem. Por quê? Porque ele é um projeto que você pode pegar aqui e colocar em qualquer lugar do Brasil, e em alguns casos, como nós estamos sendo consultados, em alguns países fora, para fazer esse trabalho de conscientização da educação ambiental. Seguimos o caminho da educação ambiental porque é o compromisso da escola. Está lá dentro do nosso conceito, está na essência quando começou um projeto em 2016. Estamos até hoje seguindo essa linha e buscando cada vez mais soluções que possa diminuir o impacto da escola no meio ambiente. Então, obviamente, tem que parabenizar vocês, não sou eu, somos nós, né? O compromisso da única escola sustentável na comunidade. Mais uma vez, fica aqui o convite, venha nos visitar, venha fazer parte dessa comunidade, né? Esse projeto Roda de Conversa, além de estar aqui no podcast, aberto para todas as pessoas da comunidade escolar, ele é efetivamente uma rede de apoio presencial na nossa escola para os pais dos nossos alunos. Então, são profissionais, psicólogos que fazem reuniões presenciais, trazendo sustentação, esclarecimento, compreensão a temas que geralmente traz uma certa angústia ao nosso coração, como pai, como mãe, como responsável, e a forma de relacionamento que nós temos na família ou alguma dificuldade com a criança. A proposta da roda de conversa é essa, ajudar a esclarecer. E esse é um compromisso que a creche Sagrada Família traz desde sempre, através da Cecília, quando teve a Laura, né? E a Alessandra, a eterna escudeira da Ana, com mais de 30 anos, aonde as duas mulheres de sucesso do segmento farmacêutico mudam para o segmento educacional, trazendo a mesma excelência depois de 20 anos com esse sucesso. Obrigada. Então, Obrigada. vou deixar aqui uma interrogação para que elas possam perguntar, responder. Está valendo a pena? Muito. Nossa, Nossa, mãe, como? muito. Trabalhar com educação, trabalhar, né, com a semente que vai dar o fruto e você poder colaborar de uma forma efetiva com a sociedade, no crescimento, né, de uma criança, na educação dela, nessa parceria com a família.
Isso realmente é um propósito, né, de vida, é um porquê fazer, é um porquê todo dia você levantar, lutar e enfrentar todos os desafios, né, que diariamente a gente tem na escola. A gente participa de tantas descobertas dessas crianças, a gente participa de uma rotina dessas crianças, que muitos pais não têm a chance, a oportunidade de participar, sabe. Você está ali com eles no dia a dia, você participar dos eventos, das risadas, do estar junto mesmo, e depois poder compartilhar isso com os pais, e os pais vão buscar as suas atividades, e os pais falam pra gente o tanto que eles estão vendo seus filhos desenvolverem, é gratificante, porque faz tudo valer a pena, né. A gente participa das famílias, da educação dos tesouros dessas famílias, então não é qualquer coisa, não é qualquer empresa. Então isso é motivo mesmo da gente olhar para trás e falar: "Caramba, valeu e está valendo muito a pena". Muito bem. Agora, e aí, uma hora as crianças batem asa e saem quando completam o seu Fundamental 1, o 5º ano. E aí vem você, Arthur, né, aí vem você, Arthur, fazer a nossa revolução, porque aquela história de fez 20 anos, e aí, para onde vamos? Com quem vamos e como vamos? E aí vem você, atender a uma demanda dos nossos alunos do 5º ano, né. Dos nossos Conta aí, pais. conta aí. Através do abaixo-assinado das Das crianças, crianças do 5º sem eles ano. saberem que nós já estávamos fazendo um planejamento, resolver. Decidimos que a partir de 2026, Vou deixar que vocês leem a notícia. né, Nós nós vamos ter Ensino Fundamental 2, abrindo alas aí com o 6º ano. Muito bem, parabéns, que as crianças ficaram muito felizes em saber. Alguns ex-alunos, na verdade, nós não temos ex-alunos, né. Alguns alunos que já passaram pela escola, porque uma vez aluno da creche Escola Sagrada Família, sempre aluno da creche Escola Sagrada Família, sempre aluno do Sistema Anglo de Ensino, sempre pertencente à nação, porque nós somos uma nação. É isso mesmo, gente, nós somos uma nação. Tem tanto aluno do Anglo, tanto aluno nesse Brasil afora do Anglo, que nós formamos uma nação, nós somos parte da nação Anglo. E Sempre. alunos de alta qualidade. E alunos de alta qualidade, E assim, uma vez Anglo, sempre Anglo, tá. E aí, os nossos alunos, que já passaram por nós, e sempre com um pedido: "Poxa, coloca o 6º ano, a gente quer o 6º ano", mas nós 2 sempre resistimos, sempre "Não, nós vamos até o 5º, nós vamos até o 5º". Só que nós 2 convidamos você para trabalhar com a gente, e você não se contenta em termos até o 5º ano, então juntos decidimos enfrentar esse desafio com você de termos um novo desafio, uma nova história, começando um capítulo a mais nessa nossa história, que é o 6º ano, e que vai trazer uma grade diferenciada. Você pode falar um pouquinho disso? Com certeza. O que a gente observou, no início, que todos os alunos que saíam do 5º ano e iam para qualquer outra instituição para começar o seu 6º ano, tinham um nível de conhecimento muito bem estruturado. Estavam acima da média das escolas que eles estavam chegando, como está acontecendo até hoje. E eu conversei com várias instituições, com vários professores, para que a gente tivesse essa referência. E isso realmente se concretizou, através de algumas pesquisas que nós fizemos. E então, bati o martelo que faríamos o Fundamental 2, porque entendemos que se nós estávamos formando alunos de tanta qualidade, nós deveríamos dar continuidade a essa pegada da responsabilidade da formação. Eu não gosto muito de usar a palavra qualidade, porque eu acho que qualidade é obrigação de todo educador, né. Você não vende uma escola porque ela tem qualidade, você vende porque ela é boa, ela tem compromisso, ela tem um objetivo de levar o seu filho a vencer, de alguma forma. Então, quando nós definimos que daríamos o início ao projeto
para 2026, e aí passando toda a questão burocrática pelas prefeituras, enfim, os órgãos oficiais, nós fomos conversar com o pessoal do ângulo, como a Alessandra bem falou, e como nos acompanha desde a educação infantil até o Fundamental 1, não seria lógico a gente pensar em outro parceiro que não fosse o ângulo, levando em conta os números que eles têm de referência a nível Brasil, de aprovação e de qualidade e desenvolvimento. Então, esta já é uma decisão tomada. Nós vamos iniciar o nosso F2 com o Grupo Ângulo. Estivemos agora em São Paulo durante a semana inteira, numa convenção, em algumas reuniões diretas, definindo isso e como nós faríamos. Só que nós não queremos fazer um F2 igual a todo mundo, né? E aí nós vamos ter que falar aqui o que seria um grande segredo industrial, que mereceria algumas investigação dos olheiros que estão pelo mercado. Mas, como nós não temos medo da concorrência e garantimos o que fazemos, eu vou falar o que a Alessandra perguntou, qual é o diferencial, além do nosso compromisso aqui ter a formação fundamental como importantíssima, português, matemática, base de tudo para a criança, e depois vem toda a parte de ciências, história, geografia, educação física, por incrível que pareça, as pessoas acabando com a educação física, mas é importantíssimo para o desenvolvimento e para a capacidade da criança. Mas nós temos o que nós chamamos de áreas complementares, e aí está a grande diferença. Eu garanto para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo que ninguém nunca teve uma disciplina, seja na escola ou seja na faculdade, que fosse uma técnica de estudo e memorização. Alguém que está aqui teve? Não, Não, Teve? quem me Vocês dera. tiveram da produção? nunca ninguém me Também. perguntou se eu sabia estudar. Pois é, ninguém sabe. E você pode perguntar para qualquer pessoa da sua casa, qualquer amigo, professor, pode perguntar. Não existe, gente. Então a gente fica avaliando o seguinte: nós ficamos cobrando cada vez mais de uma geração que tem diminuído o seu foco em estudar, em aprender. E, infelizmente, a tecnologia tem um lado bom e um lado ruim. A criança acaba dispersando essa atenção. Então nós decidimos criar essa disciplina, onde a criança vai aprender os métodos de estudo, vai aprender como ela faz os resumos desse estudo e vai aprender como faz a memorização de tudo isso que ele estuda. Então, com isso, com o passar do tempo, ele vai ter um hábito de técnicas de estudo e de memorização que vai fazer ele produzir muito mais, ler muito mais. E um dos motivos do ser humano se afastar de alguma disciplina é a dificuldade que ele tem de compreender. E, às vezes, com algumas técnicas, você consegue superar isso. Então, a gente acredita que esse será um grande diferencial. Um outro diferencial que nós entendemos, exatamente por tudo que a gente está acompanhando disso que eu falei, é trazer a disciplina de raciocínio lógico como uma disciplina específica, aonde ele vai aprender a evoluir toda essa sequência, não só de matemática, mas de todas as disciplinas e da vida. Então, com isso, ele começa a ter um outro amadurecimento e uma outra interpretação do que é a vida, do que são os saberes, para poder chegar, sim, óbvio que o forte será a matemática mais à frente, que é o grande hoje bicho-papão, vamos falar assim, de todos os concursos que se fazem por daí afora, quando você coloca lá disciplina que vai ser dada no concurso, raciocínio lógico, 70%, 80% das pessoas já são desclassificadas ali. Enfim, temos algumas que já são comuns e algumas já se fala na LDB, na BNCC, que é a questão da educação financeira, mas a gente vem com algumas técnicas diferentes. Empreendedorismo, porque a geração do Brasil é uma geração de empreendedores, precisam ser muito bem orientados, porque se vende muita facilidade e não é simples ser empreendedor no Brasil, né? Como não é simples em lugar nenhum, mas nós temos muito discurso que as pessoas falam que é fácil empreender, não é.
Por isso nós temos milhares de pessoas que abrem empresas em um período e acaba. Então, temos mais algumas disciplinas que estão sendo concluídas, que não vou falar porque exatamente não estão fechadas, mas essas que eu falei já estão sendo conduzidas. E falar para vocês que vamos trazer uma grande novidade no mês de julho, para o período de matrícula, muito diferente do que está todo mundo acostumado a ver, e será aí mais uma inovação e um alívio para os pais. Não é, Cecília? Com certeza, que foi muito bem pensada, né, está sendo muito bem planejada, para que realmente os pais consigam, né, sem pesar no orçamento, fazer suas matrículas com antecedência e garantir a vaga do seu filho. Legal. Então, gente, esse programa aqui a gente trouxe um pouco da novidade do que a creche Escola Sagrada Família está fazendo em 2025 e o grande projeto para 2026. Espero que você se prepare e se organize para vir estudar conosco. Nossa escola atende crianças de 1 a 10 anos e a partir do ano que vem, a partir de 11 anos no Fundamental 2, que é uma solicitação dos nossos alunos. Estamos atendendo principalmente a vocês. Falem para os seus amigos e desejamos que daqui para frente, todas as quintas-feiras, às 19h30, teremos um novo programa da Roda de Conversa, uma rede de apoio à atividade educacional, à comunidade escolar, para você, para seu amigo, para o professor, para o diretor e para os pais que buscam mais conhecimento. Quero agradecer a Alessandra, quero agradecer a Cecília e estamos juntos. Então aqui não é apenas eu ou vocês, somos todos nós e venceremos e vamos continuar surpreendendo o mercado. Muito Muito obrigado. obrigada, um grande abraço. Um Obrigado. abraço.